Nos últimos meses eu tenho estudado bastante sobre um assunto bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que é finanças comportamentais. O nosso cérebro influencia todas as nossas decisões, muitas vezes se utilizando de alguns atalhos, e isso pode nos levar a alguns erros ou alguns resultados não tão bons. Esses atalhos, que podem nos conduzir a erros ou resultados não tão bons, são conhecidos como vieses. Hoje vamos falar sobre o viés da inércia, que é justamente quando seu cérebro se acomoda naquelas decisões que são mais fáceis, que são tomadas no automático. Sabe quando você coloca aquele seu dinheiro na poupança porque supostamente é muito mais fácil? Esse é o viés da inércia e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Suzy Figueiredo, especialista em investimentos aqui na Bicapital. Você já deve saber que a minha missão é fazer com que você aprenda a investir e rentabilizar o seu dinheiro. Então você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque toda semana vai ter vídeo novo. Você sabia que a famosa caderneta de poupança é um dos investimentos mais tradicionais do Brasil e ela foi criada através de um decreto assinado por Dom Pedro II lá atrás, no século XIX? Pois é, o principal objetivo era captar recursos das camadas mais pobres, pagando uma rentabilidade de 6% ao ano e tendo a garantia de que assim que o dono precisasse desse dinheiro, ele seria devolvido. Uma outra curiosidade é que nós chamamos de caderneta de poupança porque lá atrás, no início de tudo, eram utilizados pequenos cadernos onde era anotado quanto você tinha deixado lá na poupança e qual eram os juros. Então, sempre que a pessoa precisasse verificar qual era o saldo ou precisasse fazer algum saque, ela levava essa pequena caderneta até o banco e realizava o saque do valor. Você sabia disso, Serginho? Cara, eu tô chocado. Pois é. Viu que interessante? Esse ano a poupança completou 160 anos, ou seja, é uma senhorinha bem velhinha que já passou inclusive da hora de se aposentar. E durante todo esse tempo houveram várias alterações sobre as suas regras de remuneração. A alteração mais recente, que ainda está em vigor até hoje, foi realizada em 3 de maio de 2012 através de uma medida provisória que atrela a rentabilidade da poupança à nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Essa medida provisória estabelece, além das novas diretrizes para a rentabilidade, ela faz uma separação entre os depósitos antigos e os depósitos novos. Para efeitos de rentabilidade, os depósitos antigos são aqueles que foram realizados até dia 3/5/2012, que foi a data da medida provisória, e esses depósitos continuam sendo remunerados pela regra antiga. Já os depósitos novos são aqueles que foram realizados depois da medida provisória e, obviamente, passam a ser remunerados pela nova regra. Aqui eu vou abrir um parêntese bem grande para te explicar o seguinte: se você tem uma conta poupança que tem saldo dos dois períodos, tanto do período antigo quanto do período novo, sempre que você for fazer um resgate, o valor vai ser retirado primeiro desses depósitos que estão sendo remunerados pela regra nova. Por quê? Porque esse saldo que você realizou lá em 2012, antes da medida provisória, tem uma rentabilidade um pouquinho melhor e é isso que eu vou te explicar agora. Na regra antiga, o seu dinheiro é remunerado a 0,5% ao mês, mais TR. TR é a taxa referencial que, na prática, não serve de absolutamente nada, já que nos últimos anos ela tem dado sempre o valor de zero. E a gente já aprendeu na escola que 10 vezes zero é igual a quanto? Exatamente, zero. Já na nova regra, a remuneração passa a estar atrelada à nossa taxa Selic e funciona exatamente assim. Se a Selic estiver com rendimento anual maior do que 8,5% ao ano, a sua remuneração continua sendo 0,5% ao mês, mais TR, que a gente já viu que não serve de nada. Porém, se a nossa taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a remuneração da poupança passa a ser 70% da taxa Selic mais TR. Tá difícil ainda, não tá? Então vamos pegar essa teoria toda, transformar em algo mais prático e aí sim você vai aprender.
Vamos pegar um montante de R$10.000, fazer algumas simulações para entender se é mesmo uma boa ideia deixar o nosso dinheiro na poupança? A primeira simulação vai ser com a inflação, que nos últimos 12 meses acumulou um alta de 8,35%, e isso significa que aquilo que você compraria 12 meses atrás, utilizando R$10.000, hoje, na verdade, você precisaria de R$10.835. São R$835 a mais, e eu preciso que você guarde essa informação, hein? A segunda simulação vai ser com as regras da poupança antiga. Vamos imaginar que esses R$10.000 que lá com a inflação se transformaram em 10.835, hoje estariam rendendo a uma taxa de 6,16% ao ano, o que te traria uma rentabilidade de R$616. Ou seja, se a gente pegar a rentabilidade com a inflação e com essa regra antiga, nós teríamos uma diferença de um pouco mais de R$200, o que representaria para você uma rentabilidade negativa. A nossa última simulação é com as regras da poupança nova. Lembra aqueles R$10.000 que a gente tinha lá no início? Se transformaram em 10.835 com a inflação. Se transformaram também em 10.616 com as regras da poupança antiga. E com essas novas regras da poupança, esse valor estaria rendendo 2,97% ao ano, o que faria com que nós tivéssemos um novo valor, que é o de R$10.297. Uma diferença de mais de R$500 se a gente comparar com a rentabilidade lá da inflação, ou seja, o seu dinheiro está rendendo menos 64,43%. E eu fico muito indignada quando eu penso que isso pode estar acontecendo com você. Quando eu falo que você está perdendo dinheiro na poupança, isso não significa que o seu dinheiro vai sumir, porque ele não vai. Isso significa que o seu rendimento vai ser muito abaixo da inflação, que pode fazer com que você perca o seu poder de compra. É uma espécie de mal invisível que vai trazer algumas complicações para você, e é exatamente por isso que deixar o seu dinheiro na poupança talvez não seja uma boa ideia. Uma outra característica da rentabilidade da poupança é o fato de que os juros só são creditados a cada 30 dias na famosa data de aniversário. Vamos imaginar o seguinte, você foi lá, deixou o seu dinheiro na poupança e quando você faz isso, você está emprestando o seu dinheiro para que o banco financie as suas operações de crédito. Ou seja, esse dinheiro o banco vai emprestar para uma outra pessoa e vai cobrar uns juros por isso. O grande detalhe é que quando o banco faz isso, os juros que ele cobra por esse empréstimo é cobrado diariamente. Ou seja, se a pessoa pegou esse empréstimo e pagou depois de 15 dias, o banco vai receber os juros que é devido por isso. Porém, se você resgatar o dinheiro da poupança depois de 15 dias que você colocou lá, ou um pouquinho antes da data de aniversário, sabe quanto de juros que você vai ganhar? Absolutamente nada. Esse é mais um excelente motivo para talvez você não deixar o seu dinheiro na poupança, já que existem outros investimentos que têm o mesmo risco e já te dão uma rentabilidade diária. E agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. A poupança não é o investimento mais acessível que existe. Os bancos tradicionais vão te vender a ideia que a poupança é muito simples, que é muito prática, que já está conectado com a sua conta corrente, mais um monte de baboseira. Antigamente, quando os investimentos mais rentáveis só podiam ser acessados pelos investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm um patrimônio acima de Peraí que eu errei. Acima de R$1 milhão, até fazia sentido e a poupança acabava de fato sendo um investimento mais simples. Mas hoje nós temos um mercado financeiro muito mais eficiente, que já tem produtos de investimento que têm uma rentabilidade muito melhor do que a poupança e com valores de entrada igualmente baixos. Ou seja, se hoje você tem R$50, às vezes até menos que isso, você já consegue acessar um investimento com maior possibilidade de retorno.
Você ficou comigo até aqui? Vamos revisar? Primeiro, a poupança rende menos do que a inflação e faz com que você perca o seu poder de compra. Você não vai perder dinheiro, tá? Número 2, a rentabilidade da poupança só acontece a cada 30 dias na data de aniversário e já existem outros investimentos que te dão a rentabilidade diária. Terceiro, existem outros produtos que são tão simples quanto a poupança e que você consegue acessar com valores muito baixos. Você pode acessar com R$50, às vezes até com menos que isso, você já consegue fazer um investimento. Eu entendo que você tem um apego aí com a poupança, eu entendo que teu gerente já te falou que é muito fácil, coisa e tal, já tá tudo conectado aí com a tua conta corrente, seu pai fala que é muito legal, seu avô fala que é muito legal, porém, se você está aqui nesse vídeo, uma coisa que você quer aprender é fazer o seu dinheiro render. Então, nesse caso, não faz nenhum sentido continuar deixando o seu dinheiro na poupança. O que faz sentido mesmo é você ficar aqui comigo toda semana, assistir aos vídeos, aprender sobre investimentos e finalmente fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Se ficou alguma dúvida ou se você não está plenamente convencido que seu dinheiro não merece ficar na poupança, me escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bicapital. Invista ou invista.